Lá, vamos iniciar. Não, ainda não, agora sim. 1, 2, 3, valendo, plantão de dúvidas. O professor teve um imprevisto aqui na parte da manhã, mas deu tudo certo, gente. A advocacia, ele é muito cansativa, né? Ela judia da gente. Eu falo isso porque imprevistos acontecem. Então, o oficial de justiça que aparece na porta por causa de um cliente, é uma questão criminal de uma construtora, infelizmente, é muito corrido, né? Judia muito da gente, mas também é apaixonante. Então, quero agradecer a todos os alunos pela paciência, pelo carinho, pela lealdade, tá bom? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado. O plantão de dúvida que normalmente acontece na parte da manhã, hoje, em caráter de exceção, está ocorrendo agora na parte da tarde. Foi complicado, mas o professor conseguiu chegar, deu certo. Fico muito feliz pela compreensão de todos, pelo carinho. E lembrando que dificilmente o plantão de dúvida, nós temos alterações em relação a horários, alterações em relação a dia, mas isso acontece, mas isso é o lado bom, né, do plantão de dúvida, oficina de prática, a gente consegue se ajustar. Vamos juntos, eu estou aqui com o doutor Alessandro, né, bom dia, agora boa tarde, a Kelly também, muito legal. Então teremos live sim, é hoje, agora, nesse momento, é ao vivo. Então prepare suas dúvidas, já envie suas dúvidas por aqui. Olha o João Firmino também. Então vamos lá. Então é o plantão de dúvidas, a oficina de prática da pós-graduação em regularização de imóveis, regularização imobiliária. É a única, né, pós-graduação que trata desse assunto. Acho que é a única pós-graduação em regularização de imóveis, pelo menos a pioneira. Né? Copiar, o povo vai copiar, mas não adianta. A nossa pós é uma pós que trata de vários assuntos específicos da regularização de imóveis registral, mas também a regularização administrativa, então tratada pela engenharia. Então é de fato um tratamento cuidadoso, né, da regularização de imóveis dentro do assunto. Vamos juntos, quero muito conversar com você. Quero lembrar a todos que existe a regularização de imóveis registral, que é a regularização de imóveis feita no cartório de imóveis. Nós temos várias ações judiciais para regularizar um imóvel: ação de adjudicação compulsória, ação de uso capião, ação demarcatória, ação de divisão de terras, ação de retificação de área. Todas essas ações e muito mais, ação de nulidade, às vezes uma sobreposição de matrícula, então eu faço uma nulidade para desconstituir uma matrícula, para deixar de existir, pedindo a nulidade do registro, pedindo a nulidade da matrícula, pedindo a nulidade da averbação. Então, as ações de nulidade também nos servem. Existem muitas ações judiciais que nós podemos usar para regularizar um imóvel, né? Então, muitas ações judiciais. Existe a regularização registral, que é feita através de cartório de imóveis, tem tudo a ver com cartório de imóveis. Existe a regularização administrativa, que é a regularização no Estado, no município, na União. São regularizações diferentes, né? São regularizações que nos interessam. O mundo ideal é que o imóvel esteja completamente regularizado, tanto no cartório quanto na prefeitura, no Estado, na União, na Receita Federal, mas são regularizações diferentes e devem ser tratadas como tal. Regularização registral imobiliária e regularização registral administrativa, ou regularização administrativa, tanto faz. São regularizações diferentes. A regularização registral se dá através da regularização, sim, chamada regularização de ações judiciais, através de ações judiciais. Nós temos os meios extrajudiciais também, então eu consigo regularizar um imóvel através da escritura pública feita pelo tabelião de notas, posteriormente registrada no cartório de imóveis. Então eu tenho a possibilidade de fazer esse tipo de regularização também. Esse tipo de regularização, vale a pena a gente lembrar que a regularização extrajudicial, ela é composta pelo tabelião de notas, mas também é composta pelo registro, o tabelião de notas do registro de imóveis, que é o cartório fim, né? O cartório que nós vamos usar para, de fato, regularizar esse imóvel. Então, nós temos dois cartórios importantes, dois cartórios interessantes, que nos interessam muito. O cartório registrador e o tabelião de notas. São os cartórios que vão nos ajudar, de fato, a regularizar um imóvel quando eu usufruo da forma administrativa, né? Ou extrajudicial. Não gosto muito de utilizar o termo administrativa, sabe por quê, gente? Porque o termo regularização administrativa dá a entender que é direto na prefeitura. Se a gente parar para pensar, é isso mesmo, né? Professor, uso capião administrativo. Está errado. O uso capião é extrajudicial. Quando eu falo de uso capião administrativo, equipara-se a REURB. É uma outra situação, uma outra função, né? Nós podemos regularizar um imóvel registralmente falando através de ações judiciais, através do sistema extrajudicial, que são as escrituras públicas, escritura pública de uso capião, escritura pública de adjudicação compulsória,
escritura pública de retificação de área, escritura pública de inventário, divórcio com partilha de bens. Então nós temos várias escrituras públicas que podemos utilizar para regularizar um imóvel. Essa regularização, através da escritura pública, é chamada de regularização extrajudicial. A regularização administrativa, ela se dá através, sim, do sistema da REURB, a regularização fundiária, que é importante lembrar que esse tipo de regularização nos interessa muito. Vale a pena lembrar que a regularização é feita com a ajuda do município. Então, eu peticiono ao município, eu peticiono à prefeitura, vou peticionar, vou fazer um requerimento de REURB, regularização fundiária, a prefeitura, o município. O que o município vai fazer? A prefeitura, o município, de fato, vai analisar. A ideia é que tenhamos um setor, um departamento. Esse departamento é chamado de regularização fundiária, ou ainda comissão de regularização fundiária. Esse departamento vai analisar, vai pedir para emendar o requerimento inicial com documentos, vai exigir documentos, e a partir disso, né, nós vamos fazer, sim, a emenda, a entrega de alguns documentos solicitados, planta, menor descritivo. Toda vez que a prefeitura, a comissão de regularização fundiária liberar, né, deferir, legal. Aí nós temos, sim, já um outro passo, que é a expedição da certidão de regularização fundiária. Essa certidão nós vamos pegar e vamos levar ao cartório de imóveis para registrar. Então, esse tipo de regularização é uma regularização chamada regularização administrativa. Eu vou conseguir ter o registro também no meu nome, mas o caminho inverso. Eu vou na prefeitura, solicito, depois eu vou para o cartório. Isso chama REURB, regularização fundiária. É uma metodologia utilizada no Brasil, dá muito certo. Eu falo que é mais fácil você fazer REURB no Brasil do que o campeão extrajudicial. É que a internet, né, gente, surgiram muito vendedor de curso, principalmente de regularização de imóveis, mas você vai ver o profissional não sabe nem o que está falando, nem o que está fazendo, né? Você sabe disso, quer vender curso. Acabou de se formar, sou especialista, faça meu curso aqui, os maiores honorários, o mundo perfeito. E não é isso, a vida não é isso, né? Nós sabemos que o uso campeão extrajudicial, ele é utilizado, o professor foi o segundo ou terceiro advogado a fazer no Brasil, mas de cada 100 casos de uso campeão extrajudicial, eu diria que de cada 100 casos, 98 você vai tomar um não e vai acabar fazendo judicial ou REURB, ou seja, português claro, de cada 100 casos de uso capião, 98 são judiciais. Os outros dois que sobrou, é extrajudicial? Não, um é REURB, dependendo da cidade, os dois. Porque você sabe que o uso capião extrajudicial tem que ser um mundo muito perfeito e no uso capião isso não existe. O cliente, quando ele procura, ou existe iminência de litígio, ou existe litígio de fato, ou a situação é polêmica, contraditória, faltam provas, falta planta, menor descritivo, o cliente não tem condições financeiras, o cartório da cidade é conservador. Então, muitas vezes o uso campeão judicial é mais utilizado, ou a REURB, tá? Então é importante saber para iniciar na regularização de imóveis. Isso é fundamental. Quando nós falamos de regularização de imóveis aqui, eu trago outro ponto importante também. A REURB, ela é sensacional, o procedimento, a ideia da REURB. E volto a falar, né? Nós conseguimos fazer mais REURB em muitos lugares do Brasil do que propriamente regularização por outros meios. A REURB é um grande avanço, um avanço real. E quando eu falo da REURB, o primeiro passo é o requerimento, o segundo passo é o protocolo na prefeitura, isso é importante, e o terceiro passo que eu sempre falo, também interessante, importante e é um passo obrigatório, é você conhecer se essa comissão de regularização imobiliária existe, né? No Brasil existem muitas regularizações, ou melhor, no Brasil existem muitas prefeituras que não tem regularização nenhuma, não tem comissão de verdade. Existe uma comissão de fachada, né, gente? É uma realidade no nosso país. Ou seja, uma comissão instituída, mas são pessoas que fingem que trabalham nessa comissão. Na verdade, a prefeitura finge que tem uma comissão de regularização fundiária, a prefeitura, o município, mas na prática não existe. Isso é real. Você sabe como funciona o nosso país. É uma realidade. É uma triste realidade, mas precisamos conversar sobre isso. E se existe uma comissão fake news, né? Fake, né? Se existe uma comissão de mentira, você acha que eles vão regularizar alguma coisa? Os pedidos são indeferidos. Professor Júlio, mas isso existe no Brasil? Existe, gente. Então, é importante falar sobre isso. A regularização, através da REURB, ela é muito legal, muito importante, dá muito certo toda vez que a gente tem essa regularização de fato instituída. Ela dá muito certo, né? A chance de a gente ter sucesso é muito grande.
Então é importante falar sobre isso. Quando nós não temos essa comissão instituída, aí não tem jeito, não há o que se falar, né, em relação não tem o que fazer. Você não vai conseguir colher frutos, resultados úteis, é uma realidade. Eu trago para você, agora você entendendo muito bem a divisão, né, da regularização imobiliária e da regularização administrativa, é importante você saber que existem várias leis municipais. Nós temos a lei de regularização de edificações de cada estado, de cada município. Então, quando eu falo de regularização registral e administrativa, nós temos que ter em mente que existem muitas situações diferentes, né? Temos que ter em mente que, de fato, existem leis municipais, estaduais e federais. Então, o nosso estudo tem que ser amplo. Existe a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, que pode muitas vezes nos ajudar, a Secretaria Municipal de Urbanismo, questões ambientais e daí por diante, né? Outro ponto também, existem leis de anistia de imóveis, né? Todo ano tem. Então, o termo anistia, de forma comunante, de fato, ele é utilizado nos processos de regularização junto à prefeitura, junto ao município, e deve ser levado, de fato, usufruído quando necessário. A prefeitura, gente, não está perdoando as irregularidades das edificações construídas, mas, na verdade, ela está apresentando uma alternativa, quando apresenta a isenção, ou anistia, né? Ela está criando uma alternativa para uma exceção que, mesmo em desacordo com a legislação, o ordenamento territorial seja regularizado. Isso é interessante para todos, né? A lei de regularização de imóveis, ela existe, né? E existem várias leis municipais, e aí eu trago que hoje a lei de regularização de imóveis é uma lei específica que permite a regularização de edificações, e aí é importante falar da lei de zoneamento, o código de obras, a lei de uso e ocupação do solo. Tudo isso são leis que nos interessam para regularizar imóveis. Na prefeitura, esquece a REURB, porque a REURB nós conseguimos na prefeitura uma regularização registral, através da prefeitura. Mas existe a regularização administrativa de fato. E essa regularização administrativa de fato, nós temos várias possibilidades de regularizar o imóvel na prefeitura. Existe a regularização automática para edificações residenciais das categorias, normalmente categorias classificadas como R1, R2, né? Que são categorias de baixo e médio padrão, que constam com isenção total no cadastro de IPTU. Isso é muito comum nas prefeituras, é muito parecido de uma para a outra. Esse tipo de regularização existe, é real, essa regularização automática. E aí nós temos essa regularização dentro de categorias, residências familiares, chamadas de residências unifamiliares ou residências horizontais, como casas geminadas, não é germinadas, tira o R, tá? Geminadas e vilas, é muito comum isso. Para ser enquadrada na regularização automática, normalmente nas prefeituras, tem que olhar a lei municipal, mas normalmente na prefeitura deverá ser o imóvel, a obra, deverá ter sido concluída, de fato, e eu vou ter esse tipo de regularização normalmente apontado numa lei específica municipal ou num decreto. Né? Em São Paulo, trago um exemplo, em São Paulo é a lei 17.202 e o decreto é o 59.164. Então, cada município vai ter o seu, mas é muito padrão de um município para o outro. A isenção de IPTU, isso vai acontecer normalmente para aposentados, pensionistas, pessoas com rendimento mensal que não ultrapasse 3 salários mínimos, indivíduos que não possuam outro imóvel e também o uso do imóvel apenas como residência. A lei, várias leis municipais determinam a isenção. Os impedimentos, né, existem impedimentos para a exigência da regularização automática. Dentro desses impedimentos, nós temos o quê? Que não serão passíveis de regularização automática os imóveis estipulados em decreto ou lei, e normalmente essas proibições são de imóveis tombados, preservados ou, né, no raio envolvitório de área tombada, em logradouros e terrenos públicos. Também é muito comum em locais não edificados ou não edificáveis, junto a represas, córregos e linhas também de transmissão de energia. É muito comum não entrar nessa regularização automática, nessa linha de isenção. E também imóveis que tenham sido objeto de operação interligada. É muito comum também não entrar nessa linha. Imóveis que necessitem de recolhimento ou outorga onerosa também não entra nessa isenção, isso é importante. Vamos tomar um cafezinho com leite aqui, gente, ó. Outro tipo de imóvel que não entra nessa regularização automática administrativa, municipal,
imóveis situados em área de proteção ambiental e de mananciais ou preservação permanente, realmente área de APP, muito conhecida como APP, imóveis que sejam ou tenham sido objeto de operação urbana, imóveis atingidos por melhoramento viário e imóveis em loteamentos regulares. Então, não entram, em regra, nessa especificação, nessa linha de isenção da regularização automática. Tá? Então, é importante você trabalhar isso. Cuidado! Também não poderão ser regularizados automaticamente, estou falando da regularização administrativa, não registral, hein? As edificações localizadas em zonas estipuladas por lei. Nós temos um exemplo, a Lei 13.885 de 2004, lembrando que é sempre uma questão municipal, mas zona de ocupação, chamada Zona de Ocupação Especial, a ZOE, zona também especial de preservação, chamada de ZEP, Zona Especial de Preservação Ambiental, ZAPAM, Zona Especial de Produção Agrícola, ZEPAG, zona também de estritamente residencial em área de preservação, também não entra, zona de preservação e desenvolvimento sustentável também não, e zona de lazer e turismo também não, conforme a Lei 13.885. Então é importante. Para obter o certificado de regularização da minha propriedade automático, a comprovação da regularização da edificação ela ocorre através do certificado de regularização que está disponibilizado normalmente no prazo de 1 ano após o início da vigência da lei. Tá? Então isso é importante também. Então esse tipo de regularização automática, a gente tem que analisar vários pontos. Né? Existe ainda a regularização chamada regularização declaratória simplificada, nós já falamos sobre isso. Esse tipo de regularização também é muito comum. Esse tipo de regularização vai ocorrer de fato para imóveis de uso residencial, normalmente o R1, R2, né, dentro dessa categoria, que tem uma área total de até 500 metros quadrados. E será adotado também o procedimento declaratório simplificado na modalidade por meio do portal de licenciamento. O interessado realizará preenchimento e consegue fazer essa regularização de forma simplificada, como o próprio nome diz, é declaratório simplificado. Também é algo interessante também. Prevalece as mesmas regras, tá? Não entram aqueles imóveis tombados, área de preservação, não vão entrar nesse tipo de regularização. Tem taxa, você paga uma taxa específica para fazer o pedido de regularização declaratória. Também, tema importante também. Mas existem outros tipos de regularização administrativa, entre elas a regularização declaratória, essa também é muito conhecida. A regularização declaratória ela será aplicada por imóveis na prefeitura, regularização administrativa, residenciais unifamiliares para residências multifamiliares horizontais e verticais. Então isso acontece, isso é importante também. Tá? Então temos decretos, temos leis que tratam do assunto, lembrando que todas essas edificações devem ter no máximo 1.500 metros de área construída. Também é chamada regularização declaratória. E existe a regularização comum. Né? A regularização comum está na categoria, ela será aplicada para as demais edificações, em regra, não enquadradas, ela é residual, né? Não dá para aplicar nas outras, sobra ela, é ela que nós vamos usar. Ela é residual, não cabe nas outras, cabe nessa. Também uma regularização que nós vamos usar, essa regularização ela dependerá da apresentação de documentos e análise da prefeitura, do município, e as peças gráficas também deverão ser assinadas por profissional habilitado, planta, melhor descritivo, isso é necessário também. Existem exigências, né, nesse tipo de declaração. Ela é residual, mas existem exigências e nós temos que tomar cuidado também. Pontos importantes dentro dessas exigências. Eu preciso respeitar leis municipais e outro ponto, anuências. Né? A regularização comum de edificações, elas são enquadradas nas situações onde dependerão de fato de prévia anuência em regra ou autorização do órgão competente. Isso que é um pouco mais chato, um pouquinho mais complicado. Então eu preciso da anuência do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico para analisar se aquele imóvel não é tombado ou se é, né, de preservação ou no raio envolvitório da área tombada. Áreas de proteção ambiental, eu preciso também da anuência da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, ou outro nome, né? Tem vários nomes diferentes, CETESP, BATESP, Proctins, e aí vai, né? Intertins, e vai. Vários nomes diferentes, depende do estado, depende do município. Eu também preciso da autorização em área que necessita de consulta ao Serviço Regional de Proteção de Voo. A consulta é obrigatória ao Serviço Regional de Proteção. E também preciso analisar sempre situações que abriguem atividade institucional enquadrada em usos especiais ou incômodos. Né? O interessado também irá
através da declaração, atestar que atende os parâmetros de incomunidade disponíveis nos quadros, né, da lei, normalmente das leis municipais, entre os exemplos eu trago a lei 13.885. E também, gente, não podemos esquecer do polo gerador de tráfego, né? Situações que dependerão do certificado de diretrizes da Secretaria Municipal de Transporte e respectivo termo de recebimento de aceitação, que é o chamado TRAD também. Então, veja, não é impossível, mas é burocrático. Mas é isso que nós estamos discutindo na nossa aula, na nossa pós, para aprender a fazer e poder ajudar o nosso cliente para que ele tenha um imóvel regularizado de forma registral e também de forma administrativa. Essa é a ideia, tá bom? Isso é importante também. Legal, cheio de perguntas aqui. Eu quero deixar claro novamente, gente, nós temos então, e é isso, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, que quer trabalhar com regularização de imóveis, ele precisa entender que existem duas regularizações diferentes. A regularização registral é uma e a regularização administrativa é outra. Tem muita confusão em relação a isso, né? Hoje em dia tem muitos cursos na internet que cobram caro de você, arranca dinheiro e não explica, te induz a erro. Infelizmente, né? A internet tem coisa boa e coisa ruim como qualquer coisa na vida. Então, separe, explique isso para o seu cliente. Outro ponto que eu queria deixar claro, você não consegue, jamais você vai conseguir, uma regularização automática. Professor Júlio, eu ganhei ação de uso capião, então a prefeitura pode ficar tranquilo, também está regularizado na prefeitura. Não é assim, não funciona assim, né? Na verdade, eu não consigo ter a regularização automática total do imóvel. Quando eu busco a regularização registral, é para facilitar a ordem correta, é para facilitar a regularização na prefeitura. Essa é a ordem correta. Na União, Estado, município e na Receita Federal. Mas nem sempre é possível, nem sempre eu consigo. Então, preciso tomar cuidado com isso. São regularizações diferentes, né? Então, é importante tomar cuidado, porque senão eu vendo uma coisa para o cliente, uma coisa que não existe, tá? Olha a Renata aqui que está conosco. Legal. Tá chegando um monte de pergunta, hein? Que legal, que plantão bacana, hein? Lembrando a todos que esse é o plantão de dúvidas da pós-graduação, plantão de dúvida e oficina de prática da pós-graduação de regularização de imóveis no Portal ESO. Digita lá no Google, Portal ESO, www.portaleso.com.br. Acho que é a única pós de regularização de imóveis do Brasil, ou pelo menos a primeira, né? Porque copiam, como diz o Chacrinha, copiam tudo. Vamos lá. Olha a Renata aqui, boa tarde, professor, sou sua aluna da pós-graduação, que legal. Estou com um caso de família. Meus tios casados compraram um terreno do meu falecido avô, há mais de 40 anos. Não há escritura, apenas contrato de gaveta. A venda assinada pelos meus tios, filho do meu avô e marido, e também assinada pelos meus avós. O contrato foi devidamente registrado em cartório. Hoje, meus tios têm interesse em regularizar. Entendo que caberia a adjudicação compulsória, contudo minha avó está com 94 anos de idade, já não lembra muita coisa. E meu avô falecido, minha dúvida seria, olha doutora, cuidado, a adjudicação compulsória é uma ação interessante, vendem isso para nós na internet o tempo todo, né? Um monte de picareta que vende curso, não sabe nem o que está falando, nem advogado mas está lá vendendo curso, está lá falando que resolve tudo no cartório, mundo ideal, até parece que é assim, né? Só esquece de um detalhe, que o nosso país chama Brasil. Ponto importante, sempre que for possível fazer uso capião, é a melhor opção, porque o uso capião é a forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Já a adjudicação compulsória é forma derivada. Qual que é o meu receio em relação ao seu caso? A doutora faz a adjudicação compulsória e perde, vai ter que fazer uso capião. Faz a adjudicação compulsória e ganha, mas não consegue registrar. E eu estou falando no formato judicial, tá? Porque a adjudicação compulsória, apesar de fato poder ser feita extrajudicial, hoje em dia nenhum cartório faz. Eu não vi um cartório que fez até agora, até o momento. Por quê? Porque eles estão sem informações. A lei, a teoria é muito linda, a prática é diferente. Então, eu faria o quê, doutora? Eu iria analisar se é possível, com base nos requisitos, posse, manso pacífico, animus domini, fazer uso capião. Então, eu deixaria de lado a adjudicação compulsória e faria uso capião. Como a sua avó, se a ação for feita no nome da sua avó, ela tem 94 anos, pede prioridade processual em preliminar antes dos fatos. O processo corre mais rápido, tá bom? Então, por quê? Já pensou, você faz uma ação, caso de família, advogar para parente, pai, mãe, irmãos, marido, esposa, é complicadíssimo, a pressão é muito grande. Ainda mais uma avó de idade. Aí você faz a ação de adjudicação compulsória, demora 2, 3 anos, não resolve. Faz essa judicial, não consegue o registro. Então, se possível, parte direto para o uso capião. Com muito carinho, dou esse conselho para a doutora, viu, doutora Renata? Quero o seu bem, tá bom? Legal.
Chegamos ao fim de mais um plantão de dúvida. Lembrando que o professor presta o serviço de mentoria. Quem quiser entrar em contato comigo, mentoria online exclusiva para você ou presencial aqui no escritório. Trabalho de consulta também, mentoria para os advogados. Estou à disposição. Você consegue agendar comigo entrando em contato pelo telefone fixo, né, o 20615649, DDD 11, atendo o Brasil inteiro. Pelo WhatsApp do escritório também. E consegue entrar em contato comigo entrando no site www.professor Júlio César Sanches ou Advocacia JCS. Você entra no site e consegue agendar com muita tranquilidade, tá bom? Gente, muito obrigado. Uma honra. Fiquem com Deus.